Começa agora o JBR News desta segunda-feira, início de semana em Brasília, dia 28 de junho. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damasio, levamos até você nesse espaço que é um conteúdo rapidinho, a principal notícia do dia ou fato na capital federal, com análise de quem já está há muito tempo cobrindo o poder aqui nessa cidade. E o assunto continua sendo CPI da Covid, principalmente depois da sexta-feira. Nós fechamos a semana num depoimento histórico, se podemos dizer assim, porque uma comissão parlamentar de inquérito funcionar até quase 11 horas da noite numa sexta-feira em Brasília já é um fato inédito. Ouvimos os irmãos Miranda que tiveram, enfim, a oportunidade de revelar o que eles disseram que viveram, seja através das conversas que tiveram e até dos encaminhamentos de documento. Mas, enfim, essa história não parou por aí, não. Por isso que a gente vai até ele, Rodolfo Lago, porque Rodolfo hoje já acompanhou uma nova entrevista de um dos irmãos Miranda. Está atento a isso, até porque a CPI nessa semana não tem outro caminho a não ser realmente seguir esse rumo aí que é a chamada busca do dinheiro. Então tá com ele. Vai lá, Rodolfo Lago, nos explica melhor aí o que os Miranda têm a revelar ao Brasil. Pois é, os irmãos Miranda agora viraram, né, as testemunhas chaves, né, desse novo escândalo aí que abala o governo, né, Alexandre? São aí o equivalente a Heriberto, França, né, a Pedro Collor em CPIs passadas, né? Bom, quem assistiu a ele na sexta-feira viu ali já à noite, já entrada à noite de sexta-feira, né, o momento em que a senadora Simone Tebet arrancou do deputado Luiz Miranda, né, a menção ao nome do líder do governo, Ricardo Barros, né, dizendo que quando os dois irmãos, Alexandre e Estevão, nossos seguidores, quando os dois irmãos foram ao presidente para alertar, para falar a ele sobre as irregularidades ali no contrato de aquisição da vacina Covaxin, o presidente teria dito a eles algo assim: isso é outro rolo do Ricardo Barros, eu não aguento mais esse cara, alguma coisa desse tipo, disse então o presidente, né? Aí tornando a coisa ainda mais grave, né, Alexandre Estevão, porque até então, o que se sabia? Que o presidente teria sido alertado pelos dois irmãos e nada fez, o que já indicava um crime de prevaricação, né? Agora, com esse detalhe, né, que foi revelado lá a partir da pergunta da Simone Tebet, o deputado Luiz Miranda deixa entender que o presidente não apenas sabia do milagre, como sabia o nome do santo, né? e nada fez de acordo com esse relato aí. E aí o que acontece? Agora há pouco, alguns minutos atrás, o deputado Luiz Miranda estava numa live do site Congresso em Foco. E nessa live ele pegou e disse o seguinte, o Luiz Miranda: eu espero que o presidente não falte com a verdade, porque eu tenho como provar o que ele disse. E aí, então, foi perguntado a ele o seguinte: o que o senhor está dizendo? Que o senhor gravou a conversa com o presidente? Aí ele disse: não, eu, Luiz Miranda, não gravei. Aí perguntaram a ele: mas seu irmão gravou? Aí ele disse: uma hora a verdade vem à tona. Rodolfo Lago, é importante para o nosso seguidor. Você está relatando um fato que é um fato novo e muito grave, porque o deputado Luiz Miranda, lembrando aos nossos seguidores, que prestou depoimento na última sexta-feira à CPI, acompanhado do seu irmão, que é o funcionário do Ministério da Saúde, que foi o responsável pela compra, ou pelo menos pelo encaminhamento do contrato de compra da Covaxin, a famosa vacina indiana superfaturada. E você está dizendo agora, Rodolfo Lago, que numa entrevista para o site Congresso em Foco, o deputado Luiz Miranda falou que há, ou pelo menos deu a entender, a existência de uma gravação entre o presidente da República, ele e seu irmão, sobre esse assunto? É isso mesmo?
É isso mesmo. Ele diz que ele pessoalmente não gravou, mas quando perguntado se o irmão teria gravado, ele nada diz. Ele diz o seguinte: vamos aguardar que as coisas vão aparecer, ou mais ou menos isso. Ou seja, ele deixa entender que o irmão dele pode ter gravado. Estevão Damasio, é isso que o Rodolfo nos traz aqui em primeira mão, né, compartilhando uma informação do Congresso em Foco com o Jornal de Brasília, é de alta gravidade, porque gravar um presidente da República, né, Estevão, já é um fato dinamite que sai do comum. Agora, num assunto como esse, o que você tem a dizer, Estevão? Eu acho que é TNT pura, dinamite pura, né? Mesmo sendo uma prática ilegal. Isso já aconteceu, né? O Joesley gravou o então presidente Michel Temer, né? Tem que cuidar disso aí, aquela famosa frase. O Lula, né? Quando a Dilma, vocês se lembram, né, que o telefone estava grampeado com autorização da Justiça, e aí já tinha passado a fase do grampo legal, mesmo assim, né? Divulgaram, né? O próprio juiz Sérgio Moro, então, o juiz Sérgio Moro, deu um jeito lá de vazar a informação para que o Bessa, lembra do Bessa? Bessa que recebeu o documento com o Bessa. O Bessias. Na verdade, o Bessias se chama Messias, exatamente. Messias, Então é uma prática ilegal, mas infelizmente vem sendo usada. E se essa gravação, se houver mesmo essa gravação, e se ela for divulgada ou vazada, é um tiro no coração do presidente Jair Bolsonaro. Se tiver essa frase, eu já sei, mais um rolo dele com a voz do Bolsonaro, é estarrecedora a situação. E o pior é que eu estou navegando nesse momento, a manchete do Estadão é a seguinte: não tenho como saber o que acontece no Ministérios, diz Bolsonaro sobre suspeitas da negociação da Covaxin. Olha como o presidente está ficando encurralado. Ele falar isso, ele já admite que há possibilidade de realmente ter algo irregular. Porque até então ele não tem nada de irregular, não tem corrupção no meu governo, né? Ele desmentia. O ministro Onyx Lorenzoni tentou demonstrar erroneamente ou maliciosamente que o documento apresentado pelos irmãos não era verdadeiro, e era verdadeiro, era só o primeiro que ainda não tinha sido modificado, mas não tinha nada de falso naquilo. E agora, o presidente falar isso é muito emblemático. Ele dizer que não tem como ele saber tudo o que acontece nos ministérios, isso é uma desculpa pra lá de esfarrapada. É claro que ele não tem um domínio sobre tudo, mas um presidente da República tem que ter um controle, um mínimo de controle. Então ele começa a... Pois não, tu pode ir. Não, e só acrescentando, Estevão, o seguinte, é que se de fato o presidente disse aquilo que o Luiz Miranda disse que ele disse, e se ele tem como condição de provar que o presidente disse, aí vai ficar claro o seguinte, que aquilo que o Luiz Miranda levou ao presidente não era assim uma novidade para ele. Ele sabia de alguma coisa, ele poderia não saber dos detalhes todos, ele não só sabia de alguma coisa, como ele sabia do suposto envolvimento do líder do governo nisso. E né? Sabe o que é mais preocupante? É que parece ser só a ponta do iceberg, porque o próprio Luiz Miranda já destacou que esse 1 bilhão e 600 milhões de reais são só uma pequena parte, ele deu a entender que é uma pequena parte de um processo de corrupção. E mais, o irmão está querendo falar de novo numa sessão secreta da CPI. Então os irmãos Miranda, eles têm muito ainda a acrescentar. Então eu acho que hoje, nesse momento, o presidente Bolsonaro está nas cordas. Ele está muito preocupado. Diante do que você acabou de dizer, o Rodolfo acabou de nos revelar com relação a essa possibilidade da gravação, e você, Estevão, colocou essa questão do posicionamento do presidente, é muito claro o cenário. A partir da hora que o presidente começa a
propagar a justificativa de que, ainda que houve ou que houvesse algum tipo de desvio em seu governo, ele não tem capacidade para tomar conta de tudo, uma gravação que mostra ele sabendo do assunto, coloca tudo isso em xeque. E aí eu faço uma pergunta rapidinho para vocês, porque o nosso tempo está estourando. E aí, sei que não é condições de um de vocês fazer uma revelação tão bombástica, até porque não tem como se prever, já usando a tal da mãe de Ná que o Rodolfo gosta tanto, mas a pergunta é, diante desse fato, o processo de impeachment acontece? Qual a opinião de vocês? Rodolfo Lago. Olha, Alexandre, as coisas vão ficando bem mais complicadas, né? Fica claro aí, né, se tudo isso aí se comprovar, essa omissão do presidente, né? Essa omissão do presidente que tem nome previsto no Código Penal, que é prevaricação. Isso é, no mínimo, um crime comum, né? As condições aí começam a surgir, é claro, né? Que isso está na mão de um aliado, que é o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, né? Mas as condições políticas, elas vão se deteriorando e, enfim, a gente precisa agora acompanhar os próximos capítulos disso, né? Estevão Lamarra, de uma maneira bem rapidinha também, você acha que já há clima para um processo de impeachment na Câmara? O Centrão é muito pragmático, eu só digo que ele não vai afundar com o presidente se esse Senado se concretizar. Se essa gravação vazar, eu acho que os integrantes do Centrão vão começar a abandonar o barco. Mas tudo está nas mãos hoje do deputado Arthur Lira, né? Eu acho que com esses novos fatos ficou mais próxima a abertura de um processo, não a aprovação do impeachment, mas a abertura pode ser que nós tenhamos, sim. Só emendando, né, para a gente lembrar, amanhã vai entrar, né, está prevista a entrada de um pedido, de um super pedido de impeachment, né? Então segura aí, Rodolfo Lago, você já vai falar já é aposta amanhã. Já é aposta. Então tá, já vamos partir desse momento agora, volta Rodolfo Lago com a sua aposta então de amanhã, Rodolfo. Então vamos nisso, né? A aposta é essa. Amanhã está prevista a entrada desse super pedido de impeachment, né? Aí com várias assinaturas aí de várias instituições, personalidades e tal, que dizem que é o grande pedido de impeachment desses mais de 100 que já existem aí no Congresso. É uma aposta forte. E a sua aposta, Estevão Damasio? Se a vontade foi mesmo manifestada pelo Luiz Ricardo Miranda, eu acho que os integrantes da CPI vão priorizar nos próximos dias ou nas próximas horas essa sessão secreta para ouvir novamente o irmão do deputado. Eu também vou na mesma linha da Covaxin, da CPI da Covid, com a aposta com relação justamente aos donos da Precisa, a tal da empresa que intermediou essa compra, porque eu acho que se a CPI está faltando ainda fechar um elo em toda essa história, esse elo aparece no depoimento da Precisa, ou até o que não for dito talvez revele mais até do que o que será dito pelo seu dono. Eu acho que aí realmente a CPI toma um rumo e minha aposta essa semana é para este depoimento. Chegamos ao final, meus amigos. Está previsto na quinta-feira, né, Alexandre, o depoimento do dono da Precisa, o Francisco Maximiliano, exatamente. E já também há um requerimento que provavelmente será votado, não se sabe ainda se aprovado, para que também seja ouvido o sócio dele, na Global Saúde, porque parece que todo esse negócio passou pelas duas empresas, então eles acham conveniente que se escutem os dois sócios. Enfim, esse é a outra ponta dessa conversa que nós tivemos e dessa informação. Seguidor e seguidora, este conteúdo leva para você uma análise do fato do dia. Agora, hoje, trouxe o que a gente fala no jornalismo e chama como furo da notícia. Portanto, o Rodolfo Lago revelou para nós uma informação que foi dada ao Congresso em Foco desta possibilidade de haver uma gravação da famosa conversa ou reunião entre os irmãos Miranda e o presidente da República. Esse fato é grave. Chegamos ao final, lembrando a vocês que o nosso seguidor tem toda essa informação e conteúdo nos sites que estão passando aí embaixo, tanto do Imagem e Credibilidade, quanto do Jornal de Brasília. E lembrando também que este espaço é uma parceria entre os grupos Imagem e Credibilidade
e o JBR, e está sempre disponível nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, porque a CPI da Covid vai movimentar mais ainda essa cidade. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, pessoal.